Seja bem-vindo ao Business Talk Podcast, episódio 5. Lugar onde conversamos sobre tudo aquilo que realmente importa. Dinheiro, investimentos, mindset, estilo de vida. Nosso episódio de hoje, o assunto é sobre o mercado imobiliário e empreendedorismo. Se você é um líder, um visionário, alguém que sabe o que verdadeiramente importa, essa conversa é para você. Como sempre, vamos falar sobre como aplicar sua ambição, determinação e como conquistar novos patamares no mercado, diversificar seus investimentos, transformar desafios em oportunidades de crescimento. Nosso convidado de hoje é atuante no mercado imobiliário desde 2011, diretor, fundador da Cub Investimentos, sócio na Arquia Empreendimentos e também do Clube M Brasil, melhor clube de negócios para empreendedores. Marcelo Mendes. É uma honra ter aqui, Marcelo. Então, queria que tu começasse falando como é que foi teu início, a tua trajetória até a gente chegar no momento atual. Obrigado, Gerson. Obrigado, Felipe, pela oportunidade de poder estar com vocês aqui conversando um pouquinho hoje. A gente sabe que para a gente conseguir tempo, né, para falar assim, às vezes é correria, né? Difícil. Então, até me atrasei um pouco para chegar. Faz parte. E agradecer pela compreensão. Imagina. Vamos lá. Eu não tem como eu contar a minha história sem eu falar um pouco da pessoa que está junto comigo, que é a Aline, está ali assistindo no cantinho, porque ela está comigo desde o começo e a gente passou por tudo junto, inclusive tudo que nós fizemos nas empresas e tudo mais, ela participou desde o início, né? Então, nós, quando casamos, né, começamos a namorar, isso vai fazer 20 anos agora, até essa semana foi engraçado que nós falamos bastante sobre isso, né? E conversando com os amigos e tudo mais. A gente tentou várias coisas, cara. Várias coisas mesmo. Então, sempre que a gente ia tentar um negócio, nós começávamos com pouco capital e aquele negócio não funcionava. Durava um pouco tempo, né? Então, eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu trabalhava numa empresa de pão congelado. Trabalhei acho que um ano, mais ou menos, por aí. Juntei um pouco de capital, tinha um Chevette. Vendi o Chevette, peguei o capital que eu tinha, abri uma pecuária. Fomos trabalhar e morar na pecuária, chamava-se AgroShop, o nome da pecuária que eu tinha. E durou, acredito que o negócio durou 6 meses. Todo o capital investido foi embora. Foi embora, e aí tu começa de novo, né? Aí você vai arrumar outro emprego, juntar um pouco de capital de novo e começar outro negócio. Até que, enfim, foram várias dessas, né? Então, toda vez que a gente tinha um negócio e aquilo não ia para frente, eu acho que o que fazia com que a gente se mantesse era a determinação de alcançar o objetivo nosso, que era ter uma vida melhor, né? Então, nós viemos de família muito humilde, para não dizer miserável, porque na época não é nem uma questão de, pô, coitadinho, não é isso, é a realidade mesmo nossa. Então, na época, qualquer coisa que nós tivéssemos, um emprego, alguma coisa, já era melhor do que a gente tinha, né, com a família. Então, sempre a determinação de conseguir ter uma vida melhor para nós era o que nos mantinha sempre buscando ali uma saída, né? Porque como que você vai construir um negócio se você não sabe nem como que você vai fazer, nem o primeiro passo, nem como é que você vai começar? Então, o primeiro objetivo era achar o caminho, uma coisa que funcionasse. Esse era o primeiro objetivo nosso. Mas aí tu sempre, desde o início, tu optou sempre por empreender e não se satisfazer sendo seletista. Não, é isso, exato. Nunca, a gente sabia já que o caminho não era trabalhar para alguém ou ser funcionário para algo que nós queríamos. Não estou dizendo que isso é errado, porque para muitas pessoas funciona, tá ótimo e tá tudo certo. Mas para a gente não. Então, no nosso caso, nós sabíamos que o nosso, de alguma forma, a veia empreendedora ela tá na gente, né? Sim. Então, quando você está trabalhando uma coisa que não faz muito sentido, você não fica bem, você não tem resultado suficiente, não é legal, né? Então, você sabe que se você se coloca numa posição assim por um tempo, mas depois não é aquilo que você vai seguir. Depois você vai ter um novo caminho, né? E o nosso novo caminho sempre era o empreendedorismo, sempre foi por aí. E quando que foi essa virada de chave que vocês viram que realmente estava dando resultado todo esse esforço que vocês tiveram no início? Começou em 2009. Uma empresa que a gente pegou para assumir, uma empresa que tinha dívidas, era uma empresa de representação, né, de roupa.
E essa empresa, a gente começou a trabalhar nela, não tinha nada a perder. Nós conhecemos um casal, né, que nos apresentou isso. E aí a gente assumiu essa empresa para começar a trabalhar. E, pô, a gente, vamos lá, né? Estamos acostumados a resolver pepino, vamos resolver mais esse. E aí a gente começamos a trabalhar nela e aí começamos a resolver as dívidas, resolver a distribuição e fazer as coisas funcionar. E essa foi a primeira empresa que funcionou. Aí nós tínhamos pegado, na época não tinha casa, né? Então a mãe da Aline tinha um apartamento que era aqueles, não sei como é que é o nome do programa, acho que é Coab? PAC, isso, parecido com Coab, assim. Par, isso, exato. Isso. Que ela tinha, e aí nós fomos morar nesse apartamento, porque aí sobra dinheiro, nós já conseguimos mobiliar aquilo e tudo mais, e aí fomos para lá. E lembro também que o primeiro carro que nós compramos foi um Polo, 2004. E aí foi o primeiro carro bom que eu tinha, que não estragava, né? Ele andava normal, funcionava tudo. Comprei parcelado, financiado. Tinha ar-condicionado. Tinha ar-condicionado. Aí, Importante. Já outro estilo de vida, né? e na época, pô, a primeira coisa que quando eu era mais jovem, né? Na época, a primeira coisa que a gente queria fazer era pegar o carro e já botar um som. Então foi isso que eu fiz. Peguei e enchi o porta-malas de som. Mas a gente trabalhava Isso com tu tinha ele. quantos anos, Marcelo? Isso faz Isso. bastante tempo. Só para ter uma 2004, ideia de... 2004, Não, primeiro isso é- polo. Não, isso era 2009. Então já- porque tu falou do som, geralmente quando o homem... A primeira mais objetivo garotão, né? é... Mas eu era casado, assim. Sim. Era só sonho de, pô, um dia quando eu tiver dinheiro eu quero ter Quero isso, botar né? um som... Exato. E essa empresa, depois vocês venderam essa empresa ou continuaram tocando ela de alguma outra forma? Daí, o primeiro, além de a gente ter mobiliado a nossa casa, comprado carro e tudo mais, começou a sobrar dinheiro. Na época, nós tínhamos o mural dos sonhos, a gente colocava lá as coisas que a gente queria, guardava dinheiro durante a semana e tal. Mas não era uma grande quantia, assim, relevante, né? Só que sobrava. Não lembro se dava 30, 40 mil na época, não lembro. Era uma coisa assim, 20, 30 mil reais. Pra gente era muito dinheiro isso. Sim. Então começou a sobrar dinheiro. E aí sobrou uma quantia. Essa quantia, o que nós íamos fazer? Pô, beleza, acertamos aqui uma fonte de receita, né? Um negócio deu certo, funcionou. Agora vamos investir no setor imobiliário que eu não perco. Esse era o meu plano. Vou investir no setor Investir em imobiliário. imóveis sempre foi o... Mas isso, tu morava lá ainda, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, exato. E só que também sempre tivemos o sonho de ter uma casa, porque quando eu era pequeno eu não tinha isso. As casas que a gente morava eram muito ruins. Então, acho que talvez essa paixão por imóvel, casa, ela vem disso, né? De você não ter e você querer ter. Então, sonho acho já que... de pequeno, né? Exato, esse era um objetivo, mas acabou virando um negócio depois no futuro. Sim. E a ideia era pegar essa grana que sobrou, que eu não lembro quanto que era, mas eu lembro que daria para fazer 2 casas, pelo Minha Casa Minha Vida, e vender elas. Então, eu teria dinheiro para comprar um terreno popular, fazer as 2 casas e vender. Esse era o meu capital na época. 2011, isso. Ou seja, tu já pensou nisso, visando o lucro, construindo as casas no terreno. Isso. Eu queria ter outro negócio que funcionasse. Né? Eu sabia que eu não ia perder dinheiro no setor imobiliário. E ali tu tinha já alguma experiência com o mercado imobiliário ou foi, Zero. Não tinha ou foi nada. na cara e na coragem? Não, aí que tá. Eu não tinha experiência. O que eu pensei? Cara, eu sou empreendedor, né? Vou contratar quem tem. Fui numa construtora, contratei, não vou falar o nome, mas eu contratei essa construtora para fazer a casa. Na época ele já tinha feito 70 e poucas casas. 70 casas. A nossa era número 71. 71, isso eu lembro até hoje. E aí contratamos ele, beleza? Aí ele veio para mim com... Como eu falei para ele que eu queria contratá-lo para fazer a construção, mas eu ainda não tinha o terreno, eu estava procurando. Eu falei para ele, não, tá, eu vou ver alguns que eu tenho aqui e aí eu volto a falar contigo. Acho que deu uma semana, mais ou menos, ele entrou em contato comigo, o nome dele era Marcelo também, me dizendo, pô, Marcelo, olha só, achei um terreno aqui, que é o seguinte, esse terreno, ele fica num bairro X e a moradora tem uma casa antiga em cima dele e ela aceita fazer uma permuta. Cara, na época eu não sabia nem o que era permuta. Aí eu, tá, mas o que é permuta? Não, permuta é assim, tu vai lá, tu pega o terreno dessa pessoa e depois tu devolve para ela uma casa. Então, beleza, mas e aí como é que fica? Em vez de eu fazer 2 casas, eu faria 3 casas e uma dessas casas eu daria para Virgínia, que é o nome da nossa primeira permutante. E qual que foi o maior desafio desse primeiro empreendimento que vocês fizeram? Foi a escolha, foi a construção, foi a venda? O desafio foi acabar ele, porque daí o que acontece?
a gente contratou, né, essa construtora para fazer. E como eu não tinha experiência em construção, nós seguimos o nosso trabalho trabalhando normal, né, tocando ficha lá, porque nós tínhamos que dar conta dos clientes. Era o que gerava dinheiro para vocês? Exato, também, né? isso. Então, nós estávamos lá fazendo o dia a dia, né? E eu deixei a parte construtiva para eles. Só que aí passaram-se, não lembro direito, porque faz tempo, mas deve ter passado aí uns 5 meses, mais ou menos, e nada daquelas paredes subir, né? Aí até que um dia nós fomos lá na obra, paramos na frente, entrei na obra, tinha 2 pedreiros lá trabalhando e a fundação da casa pronta, só a fundação. Cara, daí, assim, bateu um desespero porque nós tínhamos pagado para ele muito mais do que isso já. Então, ele me apresentou um cronograma financeiro, né? Eu não sabia bater um cronograma financeiro com o que tinha de obra, né? Que tinha de obra, com o que havia sido construído. Só ia pagando conforme chegavam as datas, né? E como o tapume da obra é alto, a gente sempre passava na frente, mas não entrava, né? Tava sempre correndo também, né? Cara, daí, pô, eu tinha pago já a boa parte e não tinha sido feito quase nada. E ele ainda estava devendo para o pessoal. Então, tinha somente 2 pessoas trabalhando lá. O restante da equipe tinha ido embora já. Eles tinham voltado, não lembro se era São Leopoldo. Enfim, era uma cidade do interior lá no Rio Grande do Sul. Eles voltaram e ficou 2 ali. Porque o Marcelo estava devendo para eles, né? Senão eles teriam ido embora também. E aí, esse pessoal... O que eu fiz? Eu descobri isso, fiz os cálculos. Se a gente finalizasse as casas sem nenhum erro mais, eu conseguiria recuperar todo o meu dinheiro, não teria prejuízo. Eu teria prejuízo porque eu ia pagar imposto, mas eu não teria prejuízo financeiro, né? Não teria contabilizado esse prejuízo. Então, o que eu pensei? Pô, será que eu contrato outra construtora e se der errado de novo, aí sim eu vou ter um prejuízo? Ou eu assumo esse negócio aqui, aprendo a fazer e eu recupero meu dinheiro? Então, fui pela segunda opção, mas eu não sabia nada de construção. E eu estava com a casa atrasada porque eu tinha que entregar uma permuta para a Virgínia. Eu ia chegar nesse ponto. Tu teve a Virgínia estava esperando a casa. E ela estava com uma locação, ela estava com um apartamento alugado. E aí, então, pô, eu tinha compromisso com a Virgínia e tinha que finalizar a casa. Então, resolvi eu mesmo tocar. Peguei esses 2 pedreiros que estavam lá e começamos a fazer a obra, né? Eles me disseram, não, deixa que a gente faz aqui, você só vai mandando material e tal, e você vai acompanhando. Eu acho que eles devem ter durado até o primeiro andar da casa, mais ou menos. Não foram muito mais longe do que isso. Trouxe outra equipe. Essa equipe deve ter trocado mais umas 2, 3 vezes até acabar a casa, mas a gente finalizou toda a casa. E essa foi algo que eu aprendi muita coisa, né? Eu aprendi que tu tem que cuidar quem são as pessoas que você contrata, como que você libera o dinheiro, como que você controla aquilo que está sendo executado. E você tem que saber fazer também para não deixar as pessoas fazerem errado. Então, eu aprendi muita coisa. Vendi essas 3 casas. Eu vendi todas elas na planta. E no final de tudo ainda sobrou um pouco de dinheiro. Então, e sobrou aquilo que tu tinha estudado ou... Eu dei um pouco de sorte porque o mercado subiu um pouco. A gente conseguiu vender elas um pouco mais caro do que nós estávamos imaginando. Então sobrou... Eu acho que deve ter sobrado R$80 mil, uma coisa assim. Não lembro direito, mas R$80 mil. E isso é sempre importante, a gente saber o que tem que ser feito para poder cobrar das pessoas, né? Porque Exato. Se a gente não consegue cobrar e não entende, acaba fazendo de qualquer forma. E é interessante que também ele foi cru, né? Sim. Foi cru para fazer o negócio na cara e na coragem, aprendendo com a prática e não com a teoria. Geralmente o pessoal começa na teoria para depois ir para a prática. E aí foi... E depois desse... E a emoção, né? Que tava vendo que o negócio não tava desandando, e aí tu, quando resolveu botar a mão, aí aquela coisa, aquele desespero, e agora? Termina ou não termina? Vou ter que botar a mão? Mas foi legal porque depois que está pronto, você vê, pô, legal, eu não sabia fazer e está pronto, né? Deu certo, então quer dizer que eu tenho capacidade de fazer isso aqui, né? E aí você aprende. Te dá mais um incentivo para continuar, né? Cara, se você fez 3 casas, você faz mais 3, né? E aí foi nesse momento que tu decidiu realmente, não, é isso que eu quero fazer da minha vida, ser empreendedor no mercado imobiliário, a partir desse momento. Vou te explicar. Acho que é uma coisa nossa, assim, na verdade. A gente não entra para fazer dar errado, a gente entra para fazer dar certo, para não perder, né? Essa era a lógica. Então, nesse caso, o investimento eu não queria perder ele. Depois, nos próximos, o que eu ia fazer? Pô, eu aprendi a fazer, e agora o que eu faço? Contrato outra construtora ou eu mesmo faço, né? E aí, nesse percurso, a Aline foi tocando a empresa e eu fui trabalhando ali. Então, a gente conseguiu também ajustar de uma forma que desse para fazer praticamente as 2 coisas junto. Ou seja, a necessidade fez a gente se adaptar, no nosso caso, né?
E quando que vocês vieram para Santa Catarina? Foi logo depois dessa primeira obra ou ficaram mais um tempo? Não, essa foi a primeira obra. Aí depois dessa aí eu comecei a entender um pouco mais de mercado, entendi também que o mercado de construção popular não era tão lucrativo assim. Então, não fiz mais 3 casas, fiz uma de alto padrão. Até hoje a gente constrói casas de alto padrão lá no Rio Grande do Sul, tô com a mesma equipe tocando. Ah, constrói lá também. Sim. Então, a gente seguiu ainda. Hoje eu já não faço mais elas para vender, faço e alugo, faço e alugo, né? Vou ficando com as casas. Mas eu descobri que não era um nicho que se adequava pra gente, assim, para nós, para mim. E aí eu fiz isso, tive uma construtora, a gente construiu... aí você vai evoluindo, né? Você quer coisas maiores, você quer coisas melhores. Não vou dizer que foi tudo as mil maravilhas, porque sempre tem problemas, sempre tínhamos muito processos trabalhistas e tal. E tinha, assim, a gente, quando vai contar histórias, você conta só a parte bonita, mas era um Deus nos acuda, assim, porque mão de obra não é coisa fácil de tocar, não. Até que chegou um ponto que eu decidi que aquilo não faria tanto sentido assim pra gente. Mas a gente tinha uma outra operação que eu tinha começado, já que eu estava com capital, que era de investimento. Então eu comprava apartamento, comprava casa, comprava terreno, à vista, por um preço muito baixo. Né? A gente sempre tinha essas oportunidades que os corretores traziam para nós. E aí a gente tivemos alguns amigos que viram a gente fazendo essas operações e tal, e começaram a comprar junto com a gente. Isso aí deve ter começado em 2015, 2014, por aí. Né? Que é aí que nasceu a Cub. Não era Cub ainda na época, era gente fazendo operação financeira. Né? Ou seja, aí tu aprendeu com o mercado da construção civil e incorporação, tu aprendeu o investimento. A fazer a cotização de investimento para a construção civil. No fim de tudo, eu sempre estava querendo ganhar dinheiro, mas aliado com o que a gente gostava muito, que era o setor construtivo, né? O setor imobiliário. Mas, sim, a gente aprendeu que existe um método de você ganhar, você ter lucro, de você rentabilizar, utilizando o setor imobiliário para isso. Né? Mas isso tudo na prática. Ou seja, tudo ali no dia a dia. Eu sou formado, eu nem completei o 2º grau. Não, mas aí que tá, porque não precisa ter ali o diploma em si, né? Basta a pessoa ter autodidata, gostar de estudar ou curiosidade de ir lá pesquisar. Hoje tem o YouTube, né? Que faz com que a gente aprenda muita coisa. Então. Hoje é mais fácil, né? Na época não. Hoje... Mas eu acho que na prática também funciona muito bem. Eu acho que os contatos também, né? As pessoas que, por que tu não faz isso? Tu pode seguir para essa linha aqui, aí tu vai, vou procurar saber mais. Ou alguém que saiba mais. Mas qualquer negócio que você vai fazer não é fácil e ele dá errado primeiro se tu não tem um modelo validado. Sim. Então, se tu vai tentar acertar um modelo, tu vai errar várias vezes. Tudo vai dar errado ali, não vai dar certo. Todo aquele plano que você monta, aquele business plan, dá tudo errado. Se você vai na prática. A não ser que você tenha um modelo já que alguém trilhou como, por exemplo, uma franquia ou alguém muito próximo de você que vai te ensinar a fazer aquilo. Agora, se você vai se arriscar a fazer um negócio, tudo que você planeja no começo, ele muda. E eu acho que muita gente se perde por aí. Porque você pensa, tentei e estava tudo planejado, mas na prática não aconteceu, não deu certo. Ou seja, não deu certo. Aquele jeito que você tentou não deu certo. Mas agora, o que você aprendeu com aquilo? E aí você vai melhorando até chegar num ponto que você, estou com um negócio aqui que funciona, mas eu não comecei acertando, eu comecei errando mesmo. Se você começa acertando, você provavelmente, em algum momento, você vai errar. Eu acho que a prática é a melhor escola, né? Quando a gente vai exercendo aquela atividade, a gente vai aprendendo com os erros e com os acertos. Então, errou uma vez, tu não vai errar de novo no mesmo ponto, tu vai sempre aprendendo. Às vezes eu até erro também. Não, mas é só persistência, né? Você já fiz e deu errado uma vez. Mas no fim, a prática sempre te ajuda a melhorar, né? O erro te ajuda a melhorar. Quando tu acerta, é mais difícil. Eu aprendi também que o erro ele tem que ser medido. Ele não pode errar a ponto de comprometer o negócio, que era uma coisa que a gente fazia no começo. Então, quando eu era all-in, né? Ou dava tudo certo ou dava tudo errado. Hoje, um erro ele não pode comprometer o teu negócio a ponto de você quebrar. Então, se você vai testar alguma coisa ou tentar algo novo, aquilo, se der errado, ele não pode comprometer o teu negócio. Sim. De forma nenhuma. Ele tem que ser pequeno e tem que ser... você consegue resolver, entendeu? Tem que ser um erro que você consiga resolver. Eu ia comentar, né? A persistência e a resiliência do empreendedor, né? Então, o espírito empreendedor tu já tinha, ou já vinha ao longo do tempo tendo, né? Isso fez com que tu acabou, apesar de ter dado errado ou indícios de ter dado errado, tu continuou e ajustou a rota e foi continuando. Achei isso é interessante demais.
é muito bom. Persistência, acho que A persistência e a resiliência de a gente continuar, né? E ajustar a vela para seguir o caminho. Pô, legal, trilhei isso daqui, deu certo, agora vamos seguir outros caminhos. Antes disso dar certo, eu devo ter feito, acho que, sei lá, uns 20 negócios. Até porque a maioria dos empreendedores hoje acaba desistindo no primeiro, né? Opa, imaginou alguma coisa, não saiu do jeito que esperava, acaba desistindo e acaba inventando outra coisa, de outro ramo e outra atividade. Ou seja, poderia ter persistido um pouco mais naquilo para até dar certo. Porque nunca dá certo de primeira, né? E outra, esse é o dia a dia nosso. Uhum. Depois que o teu negócio funcionou e deu certo, as coisas que tu vai fazer nele durante o dia também não vão dar certo. Então, segue a vida normal, igual. O teu negócio está funcionando, porém tem 2, 3, 4 coisas que você está fazendo ali. Estão funcionando, estão dando certo, mas tem 3 ou 4 que estão dando problema. Sim. E você vai balanceando, né? Sempre tem muitas coisas boas acontecendo e muitas coisas ruins acontecendo. Não é porque o negócio funcionou que deu, tá resolvido. Não, segue a vida, continua da mesma forma. A diferença é que os problemas são um pouquinho menores. Sim. E aquela questão de construir casas para alugar é uma questão estratégica para aumentar patrimônio ou ele é rentável para ganhar lucro só com o aluguel? Não, é questão de estratégia patrimonial mesmo, né? Porque para a gente faz sentido, o ativo ele vai valorizando e ao longo do tempo isso fica muito bom. Mas quando você faz e já coloca para alugar, não é uma coisa que você está dando lucro. Ela vai até o tempo para recuperar o investimento. Tem um ainda tempo. leva um tempo. Mas isso em 10 anos, alguma coisa assim, já começa a ficar muito bom. Sim, já fica interessante que daí tem um patrimônio valorizado e mais a rentabilidade da alocação. Lembrando Interessante. que se você guardar dinheiro no banco e você tem um imóvel, o teu dinheiro desvaloriza com o passar do tempo e normalmente, historicamente, os imóveis valorizam, entendeu? Então, assim, se eu tenho dinheiro aplicado a um valor X, lógico que eu estou recebendo ali uma remuneração por isso. Sim. Mas o meu dinheiro não é corrigido pelo GPM. O aluguel é corrigido pelo GPM e o valor do imóvel ele vai Aumentando sempre. aumentando. Então, não compensa, para mim, não compensa ficar com o dinheiro parado. Compensa eu estar com o meu dinheiro aplicado em imóveis e estar com esse valor, esse imóvel rentabilizando para a gente. Interessante isso. E, Marcelo, me diz uma coisa. Do investimento imobiliário para o investimento CUB e seguindo essa tendência de investimentos, conta mais para a gente o que evoluiu daí em diante. A gente aprendeu muitas estratégias e todas elas vêm do setor imobiliário. Então, se for contar estratégia, a gente vai ficar aqui até amanhã. Tem um monte que dá para fazer. O povo quer saber. Quem está do outro lado quer saber. Tem 1 milhão de estratégias. Quase todas as estratégias que você faz com uma ação, você consegue fazer com um ativo, que para a gente é como se fosse uma ação do setor imobiliário. Então, muita coisa a gente aprendeu e trouxe isso para a empresa e foi aplicando, né, no tempo. Hoje, praticamente, a gente nem testa mais nada diferente. A gente tem ali a nossa base que funciona. Só aprimora o que já tem. Tem os nossos negócios que funcionam, tem o nosso grupo de investidores, né, e tem feito as coisas praticamente de uma maneira que seja bom para todo mundo, com risco calculado e tudo mais. E a tua visão, tu estava no Rio Grande do Sul, o que te atraiu a vir investir em Florianópolis? Isso aí é o seguinte, lá no Rio Grande do Sul, quando eu vim a primeira vez aqui em Florianópolis, eu tinha 18 anos de idade e eu trabalhava com a minha cunhada, eu era funcionário. Eu lembro que eu ganhava 800 pila naquela época. Só que eu coloquei o pé aqui dentro e a primeira coisa que eu pensei, cara, vou morar aqui quando eu tiver dinheiro, né? Só que eu não tinha. Então, naquela época, para mim, era um sonho morar aqui. Depois, não, mas eu acho que eu tinha um pouquinho mais que 18 anos. Eu não lembro direito qual a idade que eu tinha na época, mas, enfim, era início, né? E ficou porque eu achei esse lugar muito bonito, muito legal. A gente passar as férias aqui, as praias eram bonitas. Então, o sonho era morar aqui. São ainda, né? É diferente, né? É muito diferente. Cara, um dia eu vou vir morar aqui, né? E aí, só que eu não tinha como, porque na época eu estava com muitas coisas. Depois, quando as coisas começaram a funcionar, eu não tinha como, porque eu estava preso, né? Os negócios não nos deixavam sair de lá. Tive uma pizzaria também. Mais um negócio. De 2016 a 2023 a gente teve a pizzaria. Bastante tempo. Era o pizzaiolo também? Não. Não, lá a gente tinha... Aí eu tinha feito... Esse era um negócio que eu fiz junto com meu irmão.
E ele que administrava. Lá nós tínhamos 17, 18 funcionários, se eu não me engano. E foi um movimento legal, assim, até contar rapidinho para vocês. Essa pizzaria, ela foi uma ideia minha e a ideia era a gente fazer uma pizzaria parecida com o McDonald's. E aí o que eu fiz? Eu criei uma pizzaria com drive-thru e aluguei um prédio antes de chegar no McDonald's lá de Gravataí. Então, o cara que ia no drive-thru do McDonald's, obrigatoriamente tinha que passar na frente do nosso negócio, né? Daí eu pensei, o ponto tá certo, aqui vai ter que funcionar. E funcionou. Deu certo, ela existe até hoje. Vocês podem olhar aí se vocês quiserem. É Luciano o nome. Depois a gente vendeu. E aí a ideia era fazer franqueado esse negócio. Fazer uma franquia disso. Só que o fato de ter dado certo, pra gente foi muito ruim, porque dava muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. Não tô falando nada, porque tem muitas pessoas que provavelmente vão assistir isso aqui, que tem pizzaria, né? Mas pra mim não funcionava. Não era muito a nossa praia, né? Esse negócio. Então, dava um pouco de dinheiro, muito trabalho, e a gente tinha que estar envolvido na operação. Aí, decidimos depois não continuar, vendi ela. E aí, esse também era um dos negócios que, você tinha que estar lá diariamente, praticamente cuidando, né? Então, depois... A operação sempre exige demais do empresário. Bastante. Tempo integral, né? Dedicação total. Demais, porque assim, era todos os dias até 1h da manhã, e aí de manhã a gente tinha os problemas, que era uma coisa que sempre acontecia uma coisa nova, e a gente não sabia qual era o problema do dia seguinte, mas tinha que estar ali para resolver. Então, era isso. Mas deu muito certo, o negócio está funcionando até hoje, está lá até hoje. E então, assim, quando eu consegui ter dinheiro suficiente para morar na praia, sem que dependesse de eu ficar lá, eu iria vir para cá, né? Então, eu já estava com os investidores, já estava com o negócio funcionando, e decidi, vou morar em Floripa, né? Aí, nessa época, a gente fazia investimentos em todos os lugares do Brasil. Eu não estava mais... já estava bem... Isso, eu não estava mais somente fazendo investimentos lá. Então, hoje, a gente tem alguns negócios no Brasil. Ao todo, a gente tem 6 estados, né, de negócio que a gente desenvolveu. Um pouco na CEPA, um pouco enquanto estava aqui. Mas aqui me atraiu por conta de o mercado imobiliário ser muito diferente de todos os outros lugares que nós já havíamos investido, de alguma forma. Diferente em que sentido tu fala? Em questão de liquidez, de desejo. Né? A gente tem uma cidade muito bonita, a gente tem uma cidade muito próspera. É uma cultura que vai muito de acordo com o que a gente pensa. Né? Quando eu falo a gente, estou falando eu e minha esposa. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, espera, principalmente. Segurança. Então, além de gostar do lugar, o mercado imobiliário também é muito bom. Então, eu consegui desenvolver algumas estratégias que funcionam muito bem aqui. Né? Então, por que não? Né? Então, a gente começou a desenvolver Chegou a estudar o mercado imobiliário também antes de vir para cá, não? As concorrentes, vamos dizer assim? Aqui? Sim, bastante. Esse é o que a gente praticamente faz todo dia. Né? É o que faz o diferencial também da empresa, né? E aí, tu veio já focado com algum tipo de empreendimento que tu queria aplicar? Ou quando tu chegou aqui, tu identificou? Nada, eu só queria morar aqui. Só queria morar. Não, mas aí o que você vai fazer? Você tem que trabalhar, né? Então, acabou que a gente fez uma operação aqui de compra, né? De uma incorporadora. Fomos para dentro da incorporadora também, é Arc Empreendimentos o nome. E, enfim, agora tem umas estratégias muito boas. Você, a Arc está prosperando muito bem. A Arc já existia ou... Já existia, já assim, existia. ela tem 34 anos. Né? Eu entrei no quadro societário depois, minha empresa entrou. E aí lá eu tenho mais 5 sócios, eu sou o 6º. Então, hoje está super bem, né? Então, a gente está trabalhando bastante. No nosso escritório, lá, às vezes está trabalhando na Cub, às vezes está no clube, às vezes está na Arc, é uma mistura, praticamente. E agora que tu falou do clube, tu tem 3 operações, que é a Cub, a Arc e o Clube M. Qual dessas 3 que é aquele teu xodozinho que aperta mais no coração? Tem algum dos 3? A menina dos olhos? Isso. Olha, sinceramente... Não em rentabilidade, em dinheiro, aquilo que tu mais gosta de... Eu acho que eu vou falar que nem o pai fala de filho, eu gosto de todos. E é verdade, assim, não é por nada, mas eu não faria... Hoje, né, a gente já pode escolher um pouco mais as coisas que a gente quer fazer, quer entrar de cabeça, na verdade, né, que a gente quer fazer. Ainda não tem como, porque a gente trabalha muito. Mas eu gosto de todas. Tanto que, assim, a dedicação e tudo que a gente faz durante o dia, a gente não mede esforços, independente de qual empresa, se a gente tem que estar resolvendo ali algum negócio, ou aplicando alguma coisa, ou trabalhando até meia-noite, 1h da manhã. Então, para mim, é independente da empresa,
a dedicação é a mesma para todas elas. Hoje o que me demanda mais trabalho é o clube. Mas é porque a gente também está... Enfim, vocês viram que a gente está expandindo, né? O clube tá bacana. Então, tá muito legal. Ele vai virar uma empresa que vai tomar proporções nacionais, depois internacionais, e isso dá muito trabalho, porque a gente tem que organizar toda a base. E todo negócio que eu tenho, assim, eu não sou lá o majoritário, né? Tirando a Cub, que ela é só nossa, minha e da minha esposa, né? Que é uma SA. Mas os outros, eu tenho sócios lá. Então, a gente conta com pessoas capacitadas, com pessoas que têm muita inteligência também, bons empreendedores, né? Eu não estou sozinho nisso. E o dia a dia é uma troca de experiências. A gente tem que saber também, né? Ouvir as pessoas. Eu acho que isso ajuda muito. E aí, com isso, a gente vai montando esses negócios aí, que inclusive vocês fazem parte do clube, e foi lá que a gente se conheceu. Foi lá que a gente se conheceu. E muito bom. E tá aqui hoje. E aí surgiu o convite. Tá dando certo, né? Porque o objetivo é gerar conexão, gerar negócio. Exatamente. Cada vez mais. Marcelo, deu para ver que tu é uma pessoa muito organizada com o teu trabalho. Pela a ordem, a tua construção começou lá em 2011 com essas empresas, depois veio para Florianópolis, a Cub nasceu em 2015 e o Clube M veio um pouco depois. É sempre assim, estrutura alguma coisa para depois entrar de cabeça em outra, ou tem aquele momento em que tu arrisca um pouco mais em algum investimento? Não, a gente não tem arriscado mais, assim, não tem mais arriscado. Eu faço o inverso agora. Se for alguma coisa que eu corro risco de não funcionar, de não dar certo por algum motivo, eu não faço. Claro que a gente está falando aqui de empreendedorismo, né? Sim. Mas todos esses negócios que vocês estão vendo são negócios que já são validados. Sim. Entendeu? Tirando a Cub, obviamente. Não tem nenhum deles que nós criamos do zero. Já estavam funcionando, então a gente só aperfeiçoou, só melhorou. Então o risco é diluído, é menor, né? Mas, óbvio que a gente sabe que nós estamos empreendendo e todo empreendimento ele tem um risco. Porém, a gente decide qual risco que a gente quer assumir. Então, hoje já chegou num ponto que vocês decidem o que é bom e o que é ruim, e aí só vai se... Não vou dizer na certa, porque a gente sabe que empreendimento pode sempre ter algum problema, mas sempre aquilo que é mais seguro. Mas existe uma coisa que eu aprendi depois, que é o modelo de negócio. Às vezes o modelo de negócio ele determina se aquilo vai ser um sucesso ou não. Boa parte do sucesso do teu negócio está no modelo do negócio que você montou. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma empresa de... deixa eu dar um exemplo legal aqui. Cara, uma barraca de pipoca, por exemplo. O meu modelo de negócio me limita, então eu tenho alguns modelos, eu tenho chance de aquilo não funcionar. Por exemplo, se eu vou fazer minha barraca de pipoca num espaço que é aberto, dia de chuva eu não vou vender. Se eu passo 30 dias com um tempo ruim, eu não vou ter faturamento. Então, isso é um modelo de negócio que ele tem suas dificuldades. E os outros negócios também funcionam dessa forma, né? Então, tem um tipo de modelo de negócio que me atrai, que faz sentido e que eu vejo muita prosperidade, porque eu já entendo um pouco sobre modelos de negócio. Então, acho que a base de qualquer negócio dar certo ou não, ela começa no modelo de negócio que você está aplicando. Às vezes, se você é um cara que você tem um perfil, você é determinado, você é inteligente, mas você está aplicando a sua energia e a sua inteligência, a sua determinação no modelo de negócio que é fracassado. Então, quando você tiver sucesso, já deu errado. Interessante. Tu chegou a ter algum mentor, Marcelo, para os teus empreendimentos? Vi que tu sempre enfrentou o desafio, mas tu chegou assim, aquele momento, poxa, preciso... Um mentor, além uma pessoa, assim... Não. O que eu faço até hoje é o seguinte: estou com esse problema e preciso resolver. Como que eu resolvo? Pergunto para alguém, faço um curso, vou ler um livro. Então, é buscar soluções para aquilo que a gente quer fazer. É isso. Mas não um mentor específico, assim. Então, eu fiz muito curso, muita palestra, muito bate-papo. Aprendendo, assim. Sim. Até hoje, a gente faz isso, né? Hoje. Não para nunca, porque os problemas sempre são problemas novos e dificuldades novas. Quanto mais você quer crescer, quanto mais você quer subir de nível, o grau de dificuldade ele vai aumentando. Você tem que estar sempre aprendendo, você tem que estar sempre buscando ali uma solução para uma coisa que você talvez nunca tenha enfrentado. Né? Sim. Então, por exemplo, a gente já está fazendo a expansão de um negócio que vocês conhecem, que é o Clube M. Quais são os desafios? E aí a gente vai se capacitar para isso. Conforme vai chegando, a gente vai se capacitando. E qual foi o momento que tu pensou em migrar um pouco do mercado imobiliário para esse contato com as pessoas, esse network? Foi quando tu conheceu o Clube M lá em Balneário ou tu sentia essa necessidade um pouco antes disso? Tá.
uma outra coisa que eu aprendi com a pizzaria foi todos os negócios que eu for fazer, ele tem que estar de alguma forma relacionado ao meu. Porque senão eu vou estar... Vamos supor que eu abro uma loja de roupa, certo? É um negócio que não tem nada a ver com o meu. Ele não traz nenhum tipo de valor para o meu negócio principal, que é imobiliário, que é investimento. O Clube M, eu entrei justamente para conseguir a mesma coisa que vocês estão conseguindo hoje, que é aumentar a minha rede de relacionamentos, porque a gente trabalha com investimentos e a gente sempre tem boas oportunidades, a gente tem que estar sempre se movimentando. Esse era o meu objetivo. E também aprender com o pessoal daqui, né, sobre como que funcionava o mercado imobiliário. Então, por isso que eu entrei para o Clube M, né? Só que funcionou muito bem para mim, deu muito certo. Então, se funcionou muito bem para mim, deu muito certo, faz sentido que eu tenha um, né? Porque eu continuo ali ainda. Não ia hoje praticamente a gente não tem tempo de estar participando de clubes, né? A não ser que esteja ali no prédio. Então aí chega a solução, né? Sim. A gente só desce o andar e vai lá para o nosso clube de negócios. Mas ele faz sentido também, né? Por conta do nosso business, ele agrega de uma boa forma para nós. Agrega muito. Demais. Essa foi a ideia, né? Só que assim, eu também não tinha ideia de fazer isso, né? Isso veio através de um convite do Thiago. E vou falar para vocês como é que nasceu esse convite. Na época que eu tinha um podcast, chamei o Thiago para fazer o podcast. Depois do podcast ele me convidou. Então, é mais ou menos como a gente está fazendo aqui. Sim. E aí, pensei, não, beleza, faz sentido, porque dá certo para mim, né? Até mesmo para honrar o próprio clube, a gente aceitou, porque é um negócio que nós gostávamos, né? Sempre funcionou muito bem, assim, apesar de eu não ir muito na época, eu sempre estive ali, desde que ele abriu. Então, eu fiquei 3 anos, mais ou menos. Eu não saí ainda, né? Fiquei, como membro, devo ter ficado... Desde o início, então. Foi desde o início. Tem 3 anos lá em Balneário Camboriú, né? As primeiras reuniões, exato. Então, e assim, faria sentido para mim, né, trazer essa operação também. Só que, claro, as coisas... Aí você começa a trabalhar e tal. Aí o Thiago também chamou, cara, vem para cá, vamos fazer também essa expansão junto comigo aqui. Vocês são dedicados, vocês fazem como tem que ser feito e tudo mais. Deve ter visto também, né, que a gente estava fazendo as coisas da maneira correta. Houve uma dedicação também ali, enfim. Teve empenho, a dedicação ali é inevitável, né? Tanto é que o clube hoje está trazendo bastante palestrantes, agregando também, não fazendo só o network entre membros, mas trazendo conteúdos e coisas importantes que agregam na vida do empresário e empreendedor, né? Isso aí tá legal. Né? Conteúdo que é fora de palco, né? Que nem na semana passada nós trouxemos o Eric Shibata, que é simplesmente o diretor de branding da CIMED. Fenomenal. Aí a gente senta lá na mesa e bate um papo com o cara, né? Sim. Eles aprenderam bastante, eu também naquele dia. Não, e faz todo sentido que tu acompanhou o clube desde o início, então tu conhece o potencial que isso vai gerar lá na frente. Exato. Né? E seria diferente se tu tivesse entrado 2 anos depois da inauguração, talvez não seria hoje, porque tu não conheceria desde o início o nascimento disso tudo, né? Pode ser. Eu peguei todas as fases, né? E ele tá numa crescente, tá numa melhora, né? A gente trabalha muito, assim, para melhorar, para dar uma experiência melhor e para fazer com que quem esteja ali tenha resultado, né? Então, o dia todo, assim, praticamente. Hoje, metade do dia foi reunião pro clube. Às vezes eu vou dormir 1h da manhã, meia-noite, mandando mensagem com o Thiago, trocando ideia, falando com uma pessoa aqui, outra pessoa ali, sempre vai melhorar. Então, por trás dos bastidores, dá muito trabalho. Você chega lá, tá a reunião toda bonita, organizadinha, né? Você pega a parte boa. Bicho, mas só pega a cerejinha do bolo. Para aquilo funcionar e para aquilo ser um negócio que dá certo, a gente se empenha demais. Então, o nosso produto são pessoas. Vocês sabem como que é trabalhar com pessoas, né? Então, acho que a nossa dedicação tem que ser entender o que aquela pessoa aquela pessoa está ali, está buscando, e se faz sentido com o nosso objetivo, a gente tem que atender. Para nós, vocês são clientes, então vocês têm que sair de lá satisfeitos e com o objetivo de vocês cumpridos, né? Então, esse é o grande desafio. Marcelo, agora me diz uma coisa. Com esses empreendimentos e essas empresas que tem, como é que tu divide? Como é que é o Marcelo atrás dos bastidores, administrando e controlando essas empresas?
Marcelo e Aline, né? Porque estão os dois juntos, sempre. O bicho pega o dia todo. É sempre desafiador para nós, porque como falei para vocês, né? As coisas funcionam e elas precisam ser empurradas. Elas não funcionam se você deixar solto. Exato. Então, a gente cobra bastante, às vezes até um pouco chato, um pouco criterioso demais, mas é a maneira que você tem de fazer as coisas funcionar, né? Então, é sempre criando uma estratégia, botando aquela estratégia em execução e fazendo com que ela funcione. Então, é mais ou menos isso. Mas dá muito trabalho e assim, não existe horário, né, cara? Às vezes é meia-noite, 1h, 11 horas da noite. Ou às vezes não tem final de semana. Às vezes não tem final de semana. Planejou final de semana, mas houve um problema ali no decorrer daquele tempo que aí acabou surgindo uma emergência, tem que suprir aquela necessidade. E tem que fazer, entendeu? Então, não tem escapatória. Se tiver que varrer o chão, vamos ter que varrer o chão, entendeu? Faz o que tem que ser feito para que a coisa funcione. Então, assim, aí, às vezes, falta um pouco de tempo para a gente fazer as coisas. Que nem, por exemplo, eu não consegui nem preencher o formulário aqui para o podcast. Né? Aí eu falei pro Diego, manda aqui que eu te respondo no WhatsApp. Mas deu certo, funcionou igual. Deu tudo certo. Entendeu? Mas tempo é uma coisa que não sobra muito, não. No futuro, provavelmente vai sobrar, porque a gente vai estruturando o negócio para que a gente tenha um pouco mais de tempo. Mas eu acho que o que eu aprendi a fazer muito bem, a gente vai aprimorando, é pegar um negócio e fazer ele ficar melhor, fazer ele funcionar. E isso é o que dá trabalho. Depois, ele vai um pouco mais tranquilo, ele roda um pouco mais suave, porque você já construiu as bases, né? A coisa já está bem organizada. Mas essa parte de organização, de construir base, fazer com que a coisa fique de pé e fique de pé sozinha, isso dá trabalho. Das 3 empresas que tu atua, qual que tu tá mais no operacional? Que tu não tá tanto na parte estratégica ainda, que ainda precisa desenvolver alguma coisa? É o clube, que foi o último que entrou, ou alguma das outras empresas ainda demanda muito do teu operacional? O clube, ele tem uma característica de ser um pouco operacional, porque nas reuniões quem toca sou eu. Então, nessa hora eu estou como operacional lá. Tirando isso, tem os clientes que eu atendo ainda, né, que são os clientes que nós temos, que são investidores. E o restante eu estou no estratégico. Então, é dividido ainda. Né, mas na maior parte eu estou no estratégico ainda. Interessante. Porque o operacional é o que suga o empresário, né? O operacional tira muita... Mas não tem esse negócio de tu... largar. Pelo menos assim, eu não cheguei nessa fase ainda. Delegar e deixar Delegar por conta. 100%, A empresa gira sozinho, tu tem que ter lá tuas 4 horas de meditação, banho de banheira gelada às 5 horas da manhã, que vai dar tudo certo. Não cheguei nessa fase ainda. Tô esperando ainda. Estou trabalhando bastante. Mas, assim, todos os negócios estão prosperando, estão bem, estão crescendo. Acho que isso que é importante, né? Sim. O que tu espera, Marcelo? Porque praticamente 2 empresas estão atreladas à construção civil, né? O Clube M está mais atrelado à pessoa, né? A negócios, enfim. Mas qual que é o que tu vê de Floripa, a construção civil, daqui para 5 a 10 anos? Qual o olhar que tu tem daqui para frente? Olha, eu acho que vamos pegar a ilha de Florianópolis, que é o lugar que a gente gosta muito, assim. Já é um lugar muito bom. Eu acho que o poder público ele tem trabalhado para que fique cada vez melhor. Isso é um trabalho que a gente vê. Então, fica até meu elogio. Os empreendedores que estão lá, né, que dominam o setor imobiliário, a gente é um player. Também estão fazendo coisas bacanas, sempre respeitando, né, as leis, estando dentro das normas. Eu acredito que a gente tenha aí uma boa perspectiva de futuro, até mais aí de 10 anos, né? Mas, claro que também depende muito, né, tem muitas variáveis. Se depender da gente, a coisa vai para frente. Considerando que agora vai ter a revitalização da SC 401, vai melhorar muito o norte da ilha, o acesso, né, inclusive. Já começou, né? Já começou. E também o sul da ilha pela proximidade do aeroporto, aquela coisa toda. Hoje a Arque está na ilha inteira. A gente está no norte e no sul.
Mas temos, assim, bastante coisa para fazer nos principais pontos, né? Nos melhores bairros ali da cidade. E se tratando de ilha, Marcelo, uma coisa que eu não posso deixar de comentar e de te perguntar, como é que a empresa hoje vê a questão da sustentabilidade? Porque hoje a gente sabe que é uma complicação construir, aquela questão de alvará, liberação, né? Toda a preocupação ambiental com qualquer tipo de construção que seja. Como é que tu vê isso? Assim, vamos lá, vamos pegar um exemplo de um empreendimento que nós estamos fazendo, que é o Opera Smart Life, que é lá na ilha de Florianópolis, no bairro Campeche, né? Eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, né? A gente tem ali os nossos sócios que cuidam dessa parte e eles são as pessoas que cuidam mais disso. Eu cuido mais da parte financeira mesmo, né? De fazer com que aquele negócio seja sustentável financeiramente. Sim. Mas tudo que a gente pode incluir dentro do empreendimento e que fique dentro de um valor aceitável, um valor praticável no mercado, nós fazemos. Como, por exemplo, o Ópera, a gente tem ali... A gente tem captação de água de chuva, temos tomada para carro elétrico em todas as garagens. Estamos estudando a possibilidade de ter como é que chama? Um telhado verde nesse empreendimento. Inclusive, no projeto está colocado isso. Agora tem que ver quanto que isso vai custar, né? Então, assim, o que a gente consegue incluir sem que a gente perca ali a liquidez do negócio, sem que a gente perca esse valor, a gente faz. Né? E, óbvio, a gente sempre fica dentro ali das normas que a prefeitura nos exige. Né? É até interessante porque hoje, se tratando de ilha, Florianópolis, todo mundo vem com o objetivo de ter uma maior qualidade de vida. Ela quer morar bem e ela quer também contribuir com o meio ambiente, seja de que forma for. Então, é uma coisa que as construtoras acabam agregando também, atraindo mais esse tipo de público, esse olhar, né? Para poder também não tornar a ilha, não descaracterizar aquele glamour da ilha de ser uma ilha, né? De ser um lugar agradável aos olhos e de qualidade de vida. A gente que está ali todo dia, a gente vê praticamente como uma cidade, né? A gente às vezes até esquece que está morando na praia. Eu acho que faz um ano que eu não vou na praia. Então, quem mora ali praticamente não vai tanto. Esquece, né? Esquece. Mas quem vem de fora vem, sim, com o objetivo de aproveitar a praia. Né? Marcelo, se tu pudesse dar um conselho para quem está começando, ou para o Marcelo de 15 anos atrás, como que tu iniciaria no mercado imobiliário hoje, considerando como ele já está hoje, não como era no passado? Deixa eu ver. Como que eu comecei? É porque é difícil de eu fazer eu mesmo fazer. É que com o conhecimento de hoje seria muito mais fácil. Para mim é mais né? fácil, né? Eu não começaria com casa hoje, apesar de ainda construir casa. Mas para alguém que está começando, eu diria para começar com casa. Porque você tem que aprender muita coisa. Você vai aprender muita coisa mesmo. Você não tem como começar com uma coisa grande, porque se você errar, você vai errar grande e aí talvez você demore para se recuperar. Mas o que seria então, grande para ti? O erro tem que ser pequeno. Se você errar uma estruturação financeira do empreendimento, você quebra. Um empreendimento de, vamos dizer, 5 andares, tu acha grande? Não, eu acho pequeno, né? É que hoje qualquer empreendimento aí é mais de 1 milhão para começar aí de 5 andares, casa, né? né? Isso. Então, a pessoa tem que ter o know-how ou então contratar quem entende para poder auxiliar nesse início, né? Até que a gente já conversou várias vezes no clube, pessoas querendo migrar para o imobiliário, mas não tem conhecimento nenhum, quer entrar na cara e na coragem. Assim, na prática, o que é mais barato de fazer? Um curso, alguma coisa assim, mas depois você vai ter que colocar isso aí em prática. E aí você vai errar. Pode ter certeza, qualquer negócio que você vai começar errando mesmo. Não vai começar acertando. E aí você vai ganhando experiência e vai aprendendo aquilo, né? A não ser que tenha alguém ali que seja o seu mentor e que vai te acompanhando ali para que você siga o caminho certo. Pega na mão aqui. Vai. Só que o ser humano ele tem uma coisa que é o seguinte: se você não errou, você não acredita que o erro do outro seja tão importante assim. Quando alguém fala para você, não faça isso porque pode dar um problema. Aí tu, não é capaz. Aí você vai lá e faz. Pô, deu problema. Aí quando tu erra, ele tem um peso diferente, né? Sim. Então a gente não sabe, às vezes, ouvir a pessoa que está falando pra gente, pô, não faça isso. Porque, mas eu acredito, eu vou no meu feeling, vou fazer. Aí tu vai lá, faz e, putz, eu devia ter ouvido o cara aqui. E nesse mercado a gente às vezes lida com o sonho de outras pessoas, né?
Por exemplo, lá no teu primeiro negócio, tu permutou a casa com a senhora, com a Virgínia, Virgínia. e demorou a entregar para ela. Se não tivesse entregue essa casa, o que ia acontecer com a Virgínia? A Virgínia mora na casa até hoje. Aí. Inclusive, ontem a gente falou com ela, tá pra pagar o Mas IPTU. mas é importante para o empreendedor quebrar a cara também, né? Ele só vai aprender quebrando a cara, só ou corrigindo os erros que acontecem, ou ele sentindo na pele ali que o desespero O bateu. empreendedor que Tem não que- erra tá fazendo errado. Exato. Tem que errar. Não falou que quantas empresas tu teve até começar a engrenar? Teve várias? 20. Eu trabalhei Aí. até em funerária. Sério. Não tô falando nada contra funerária Sim, também. não, Mas eu claro, trabalhei é. em funerária, entendeu? Mas Então, tu trabalhou, eu né? fiz de Não, tudo, fazia o que tinha que ser feito. É. Sim. Trabalhou, não abriu ali a empresa. Não. Eu trabalhava lá. Fazia plantão. Pô, Marcelo. Marcelo já fez Marcelo de trabalhou numa funerária. De taxista também. Tu também? Ela foi junto uma vez fazer um manto comigo. Meu Deus. Madrugada. tudo. Ali é o braço direito, não tem como. Não. Sempre tem uma mulher por trás da gente. Sempre. Então, ela pega junto comigo, ela trabalha comigo todos os dias. Então, a gente, enfim, eu sei que tudo que ela for fazer, ela faz muito bem feito. Né? Então, a gente pode ficar tranquilo que quando cai na mão dela, tá resolvido. Tá, Então, muito ajuda bem. muito. Né? A gente vê pelo O nível o do detalhe, clube, o detalhe feminino do clube, né? É. Tem o Marcelo, Sim. mas o Marcelo em si não ia ter o detalhe Não. feminino que o clube com tem certeza, hoje. né? O Marcelo teria contratado uma mulher para fazer aquilo, mas como tem a Aline, então tá Ela tudo. resolve, sabe? Resolve. Aí faz uma composição boa, né? Sim, Eu sou mais direto, sou mais específico, assim, você sabe, né? sim. Mas a Aline, ela dá traz essa Esse charme. leveza que é o que eu não tenho. Nem um pouco. É bruto. É isso aí. Isso aí, estamos chegando no final de mais um episódio. Marcelo, queria te agradecer pela presença, ter aceitado esse convite. É uma honra para a gente ter Perfeito. você aqui, a Aline também. Deixa para a gente as tuas redes sociais, algum recado que tu queira das tuas empresas, do clube, enfim, pode ficar bem à vontade. Pode passar o Instagram, pode passar tudo. Fica à vontade aí. O espaço é teu para Fazer o marketing. fazer o marketing e a publicidade, porque a gente também confia no trabalho, confia na empresa, né? Até por isso que a gente fez o convite aqui para ti. E no Clube M, que a gente também é membro lá e a gente até faz essa ressalva aqui e indica também. Legal. Vou deixar aqui, acho que a rede social do Clube M, que é Clube M Brasil, e a nossa, a unidade que nós tocamos é Clube M Brasil, _ Florianópolis. A minha é @Marcelo com 2 L's, MENDZ, Mendes, né, com DZ mudo. E queria agradecer vocês pela oportunidade de estar falando com vocês aqui. Foi um bate-papo que não teve nem corte, né? Nós conseguimos... foi um assunto Foi foi tranquilo, foi fluindo, leve. muito bom, vocês apresentam Bacana. muito bem. Imagina. E agradecer a oportunidade de poder estar junto com vocês aqui, né? E é isso. Bacana. É isso. Para nós Obrigado. é enriquecedor isso aí. É isso É aí. muito bom, agrega demais. Massa. Valeu, Marcelo. Obrigado. Valeu, obrigado. Encerramos mais um episódio do Business Talk Podcast, com insights valiosos para quem deseja empreender, assim como novas ideias diretamente do universo de investimentos. Agradecemos a sua companhia nessa jornada de inspiração no mundo dos negócios e empreendedorismo. No próximo episódio, traremos mais um convidado que se destaca no mercado em que atua, disposto a compartilhar a sua trajetória para incentivar e desejar transformar novos desafios cotidianos em oportunidades. Nos vemos em breve.